Bem-vindo ao Screenplay, o podcast da Integradora Digital com os movers and shakers do audiovisual. Screenplay é trazido a você por Wawa Studios. Registre a sua arte. Neste episódio do Screenplay, nós entrevistamos a Bia Schmidt, diretora do Espaço Itaú de Cinema. Tudo bem, Bia? Tudo bom, e você? Tudo jóia, muito prazer, uma grande honra ter você aqui no nosso programa. São 13 anos na gestão do Cine Itaú, passando por importantes transformações e posicionando a rede entre as mais importantes do mercado. Bia, você começou no mercado financeiro e agora lidera uma rede de cinemas em transição. Como foi essa mudança? Na verdade, ela aconteceu por acaso. Eu sempre falo assim, essa questão de carreira, a gente tem que estar aberto à mudança, olhar as oportunidades, pensar nos próximos passos. Eu acho que nada é cartesiano. Eu até falo muito para os meus filhos que estão na faculdade agora, que o que você faz de faculdade não é necessariamente aquilo que você vai querer trabalhar o resto da vida. E aí a gente tem que estar aberto à oportunidade. Eu comecei a trabalhar no Unibanco, 1900 e bolinha, não vou nem falar para não entregar a idade. E aí eu comecei na área jurídica. Eu sou formada em Direito, né? E trabalhava com o mercado de capitais, uma coisa bem financeira mesmo. E aí, lá no banco mesmo, foram aparecendo outras oportunidades de eu fazer outras coisas, mudar de áreas e tudo. E eu sempre quis trabalhar com uma coisa mais de gestão. Eu gosto do direito, mas eu não era aquela advogada convicta, jurídica, que gostava de ficar fazendo teorias, super análises legais e tudo. E aí, tendo a oportunidade para eu migrar para áreas mais de gestão, mais de estratégia e tudo, eu fui fazendo isso até que apareceu o cinema na minha vida. Foi por acaso, assim, eu estava numa área do banco e o meu gestor na época, que era um dos vice-presidentes, perguntou, putz, será que vocês conhecem alguém que tem interesse de tocar as áreas de cinema? Porque a gente está querendo mudar a estratégia, tornar uma coisa mais profissional. Era uma coisa muito só cultural, não pensando como uma empresa mesmo. E aí eu falei, putz, eu quero. E aí foi assim que tudo começou. Para mim, no começo, assim, pensando em desafio, o maior desafio era tipo, ter que tocar uma área financeira. Eu nunca fui uma pessoa de finanças, mas eu sempre achei que, assim, com bagagem de trabalhar com várias áreas, várias pessoas, eu sempre fui uma pessoa, apesar de não ser financeira, muito ligada a resultado, bottom line, essas coisas. Então, eu achei que seria um bom desafio na minha vida. Não imaginei que talvez fosse tanto tempo que eu ainda estaria aqui com todas essas mudanças que tiveram, mas me encontrei totalmente. Assim, até complementando, além da questão de ser uma empresa, de ter um P&L e tudo, a área de cultura sempre me agradou. Eu sempre fui uma entusiasta por cinema, sempre frequentei muito o cinema. E aí eu achei que era a comunhão de duas coisas, de tocar uma empresa e, ao mesmo tempo, num segmento tão extraordinário que é o cinema. O que os mercados financeiro e de entretenimento têm em comum? Na verdade, eu acho que tem tudo uma questão de você pensar numa empresa, né? Se eu for olhar assim, mercado financeiro, grosso modo, e o entretenimento, a princípio não parece ter muita coisa, mas eu acho que sim, tem uma questão de você ter uma eficiência na empresa, um olhar para resultado, para crescimento, pensar em inovações, pensar até questões tecnológicas e tudo, que eu acho que as duas coisas têm muito em comum. Quando eu entrei, principalmente na empresa, não falo que é o mercado, mas quando eu entrei na empresa, a empresa era muito artista, né? E não olhava a empresa como empresa. E aí o que o mercado financeiro me ensinou é justamente a questão de olhar eficiência, olhar resultado, olhar oportunidades de crescimento, ver quais são os próximos passos, posicionamento. Então, tudo isso eu acho que vem da lição que eu tive de trabalhar num mercado que é tão voltado a resultado que nem o mercado financeiro. Tem a questão do risco também, né? Que cinema é uma coisa altamente arriscada, né? O cinema é um tipo de negócio, e principalmente exibição, né? Falo no mercado de cinema como um todo, mas exibição é um tipo de negócio que você mexe com uma sazonabilidade e até uma questão de oportunidade momentânea muito grande. Porque é o que você falou, às vezes o filme dá, às vezes o filme não dá, às vezes o momento não é propício. Por exemplo, aqui no Brasil, ano que tem eleição e Copa do Mundo, a gente já sabe que as atenções viram um pouco para outros assuntos e as pessoas vão menos ao cinema. Então, a gente tem uma questão de sazonalidade de férias, não férias, de lançamento de filme e até com questões
de locais de como que a situação está, ou outros eventos e acontecimentos na cidade. Então, a gente tem todas essas variáveis que impactam muito no nosso negócio. E a gente tem que estar preparado para isso. A gente sabe que, assim, normalmente, mês de setembro, outubro, são meses que o público é menor, os filmes têm menos lançamento, e aí você tem que saber lidar com a sazonalidade para se antecipar, às vezes botando algum conteúdo extraordinário, alguma coisa, para você minimizar esse impacto do ter filme, não ter filme, o filme dá ou o filme não dá. Boa parte dos exibidores brasileiros administram um negócio de família. Como o Espaço Itaú foge desse perfil? O Espaço Itaú, ele começou quase familiar também, né? Na verdade, a gente tem o Ademar, que é o sócio do cinema, né? E começou um projeto de cineclube, uma coisa mais artística mesmo. O Itaú entrou, na verdade, lá atrás, o Unibanco, entrou com uma visão muito forte de que investir em exibição, investir em cinema de uma forma geral, em exibição especial, é uma forma muito grande de você investir em cultura, de você dar oportunidade de ter espaços que possam passar determinados tipos de filmes que não têm lugares no mercado em geral. Então, a gente tem esse foco de filme independente, de cinema independente. E aí, para a gente conseguir sobreviver nesse cenário, com filmes menores, passando filmes que os outros exibidores às vezes não aceitam porque não dão tanto lucro, tanto resultado, a gente tem que ter uma visão muito profissional do negócio. Assim, eu tenho que gerar uma eficiência, eu tenho que gerar uma gestão bem azeitada para eu conseguir ser artista do lado da programação. Então, a gente tem também o impacto de ter um banco por trás, e em função disso, os compliances da vida, auditoria e normas que o mercado normalmente olha menos ou se preocupa menos. Então, de uma certa maneira, a gente virou uma empresa bem profissionalizada. E eu acho que meu papel, quando eu entrei, foi bem fazer isso. Não perder a questão artística, porque, no fundo, a gente existe justamente para poder trazer esse tipo de filme aqui para o mercado brasileiro, e a gente sabe que vários filmes são exibidos quase que praticamente só com a gente, com um grupo limitado de exibidores. Então, no fundo, a gente mantém essa questão bem artística, bem cinéfila, mas, ao mesmo tempo, a gente criou uma gestão bem profissionalizada e é uma empresa mesmo, assim, não tem nada de o pensar pequeno, de uma coisa assim, não, isso eu não preciso me preocupar tanto. A gente tem auditoria, a gente tem compliance, a gente tem tudo que uma empresa bem profissional precisa ter. Eu fiz o curso de roteiro com o Di Moretti no Espaço Itaú. Eu achei sensacional, assim. Acho muito bacana essa parte que vocês têm educacional. Uma coisa que, além da questão de que o cinema é uma forma grande de difusão de cultura e você consegue trazer histórias do mundo todo aqui para dentro, que conta coisas totalmente diferentes, que abre a cabeça da pessoa para uma série de outras coisas que estão aí, a gente também vê como uma questão de educação. Eu falo e falava muito na escola dos meus filhos e tudo, o quanto que a gente devia usar mais filmes até em questões de aula de história, de construção de caráter, porque o filme dá isso. E aí o que a gente se propõe é, através de clube de professor que a gente tem, projetos de escolas, é poder levar isso também para uma parte da população, acreditando que você também aprende muito através dos filmes. Eu aprendi muita história assistindo muitos filmes bons. Exatamente. Não, e é legal que, às vezes, você consegue ligar um filme ao outro, né? Então, você vê um pedaço da história num filme e fala assim, putz, aquele filme, agora essa história tem a ver com aquele outro filme que eu vi, e a gente aprende um monte. Lógico que tem sempre uma romantização, uma dramatização, mas eu acho que, às vezes, ensina muito mais do que uma aula de história que você conta lá o que foi, sei lá, a Segunda Guerra, o que foi algum período que a gente viveu, né? O Espaço Itaú tem muito destaque nas rodas de conversa entre exibidores e distribuidores. Como você obteve esse reconhecimento num mercado tão competitivo? Na verdade, é uma coisa que eu acho que a gente quis, e a gente, de forma geral, todo mundo aqui, sempre se esforçou para ter muito, é a questão de relacionamento com todas as partes. O cinema, o mercado de cinema, ele é uma engrenagem, né?
Então, começa com a produção, passa pela distribuição e acaba na exibição. Então, se a gente não faz essa engrenagem certinha, fica impossível. Então, assim, uma coisa que a gente sempre quis fazer é colaborar, não só ser parte da engrenagem, mas ser uma colaboração, de tentar ajudar de uma certa maneira a tudo funcionar. Então, se a gente tiver que, ou puder, estar junto do distribuidor para falar de estratégia de lançamento de filme e de se colocar à disposição para ter ideias, para fazer alguma coisa diferente, ou até com o produtor, o produtor precisa lançar e quer fazer um lançamento, uma pré-estreia. Então, a gente sempre está aberto para essa colaboração, para a gente pensar junto em formas, às vezes, diferentes de fazer um lançamento, de formas diferentes de fazer uma programação. Então, a nossa ideia não é ver todas essas partes como partes de um todo, como um prestador de serviço do outro, um fornecedor, e isso com todo mundo, não só com o distribuidor e exibidor, mas com o mercado como um todo. Se a gente pode, eu falo assim, e é bom que disso tudo eu fiz grandes amigos, porque você acaba vendo eles como mais colegas de trabalho do que necessariamente um prestador de serviço, ou um fornecedor, ou uma parte do trabalho que você tem que fazer. Então, a gente sempre quis estar aberto para conversar e para pensar proposta junto, para viabilizar coisas diferentes juntos. E eu acho que isso fez com que a gente conseguisse ter esse bom relacionamento. Como o Espaço Itaú equilibra os seus objetivos como exibidor e distribuidor? Então, a distribuição, ela começou com uma ideia de complementariedade do nosso propósito de ter filmes diferenciados. Quando eu falo assim que realmente o propósito do Itaú ao patrocinar o cinema é poder levar filmes que não seriam possíveis ser exibidos aqui, não teriam tanto espaço, trazer esses filmes para cá, a gente pensou assim, mas e se a gente for distribuidor, a gente pode trazer muito mais. E não só trazer muito mais quantidade de filmes, mas com conteúdos diferentes. E aí é muito engraçado, a gente criou a distribuidora com esse conceito, lógico que não para exibir só com a gente oferece o filme para o mercado exibidor todo. A nossa ideia é quanto mais a gente conseguir trazer esse filme no mercado brasileiro, melhor, quanto mais lugares a gente conseguir, melhor. Mas a ideia era realmente ser uma complementariedade da nossa programação. E aí, quando eu converso com os vendedores de filmes lá fora, para a gente poder ver que tipo de filme traz, eles sempre perguntam assim, mas vocês têm alguma proposta e tudo? E eu sempre falo que não. A nossa ideia é trazer bons conteúdos, e bons conteúdos de todos os lugares do mundo. Então, a gente não tem uma preferência de focar em cinema francês, ou italiano, ou comédia, ou drama. A gente tem histórias boas. Então, nesse momento, nesse período que a gente teve a distribuidora, e não é longo, a distribuidora nossa tem 2 anos e meio, e 1 ano de pandemia, então perdeu muito lançamento nesse período, né? Mas nesse período que a gente teve a distribuidora, a gente teve filmes de diversas nacionalidades. Então, a gente já teve filme chinês, filme do Marrocos, filme argentino mesmo. Mas, assim, a ideia é sueco, dinamarquês, sérvio. Então, nossa ideia é trazer boas histórias de lugares diferentes, justamente para poder, assim, trazer uma questão de cultura. Então, nossos filmes não são necessariamente típicos da região. Então, você olha assim, se eu trago um filme do Marrocos, significa que é folclórico. Não é. Mas você vê por trás que tem um DNA daquele lugar, o DNA da realidade de lá, que é uma realidade que é longe da nossa. Então, se a gente puder trazer para as pessoas conhecerem um pouco mais do mundo, então a ideia da distribuidora foi justamente isso, a gente poder ter mais conteúdo e ter mais conteúdo diferente, usar mesmo na hora de trazer. O que não necessariamente, do ponto de vista econômico, ele funciona, porque são filmes menores, são filmes mais difíceis de conseguir colocação em outros exibidores aqui no Brasil, são filmes que o público não necessariamente está tão aberto para assistir, porque, assim, são mais difíceis, tem questões de língua. A gente trouxe um filme colombiano, mas que fala assim na linguagem lá indígena deles, entendeu? Mas é uma coisa que a gente quis justamente abrir a distribuidora para poder
ter esse propósito de programação diferenciada. Eu quero ir na primeira mostra de filmes do Tajiquistão, hein? Uma ideia para você, exatamente. hein? Você sabe que esse negócio, você está gozando, mas eu vi essa coisa de comprar filme e tudo, você acaba recebendo um monte de link de um monte de filme e um monte de diversas nacionalidades. E eu vi, acabei não trazendo, porque não teve oportunidade, o filme realmente era muito pequeno, mas eu vi um filme do Butão. E eu falei, gente, nunca ninguém ouviu falar que o Butão fazia filme. E aí é meio nessa linha a nossa ideia, é poder, tipo, talvez trazer um filme do Butão. Ou então um ciclo de cinemas da Micronésia, assim, né? Exatamente, essa que é a ideia. Porque, assim, existe boas histórias sendo contadas. Então, assim, a nossa ideia é achar essas histórias e trazer para cá. E torcer para o público assistir. A pandemia tem sido cruel com a indústria do cinema. Cruel para falar, to say the least, né? Como isso afetou a sua operação até aqui? Olha, foi assim terrível, assim. Na verdade, eu fico imaginando como a gente conseguiu sobreviver nesse período, porque assim, a gente ficou de março até outubro 100% fechado, e aí a partir de outubro até agora, a gente ficou no abre e fecha. Algumas unidades ficaram mais tempo abertas, outras ficaram menos. Foi realmente muito difícil. E foi muito difícil, assim, lógico que a gente teve dificuldade de manter as contas, e a gente teve que fazer reestruturações grandes, de negociações com fornecedores, negociações com locadores, então teve uma série de coisas difíceis que a gente teve que fazer. A gente teve a premissa que a gente quis manter 100% do quadro, sabendo que era um momento difícil, então a gente não fez nenhum desligamento, nada com funcionários, a gente manteve todos, mas foi realmente difícil, e não só manter as contas em questão de planejamento, porque assim, como é que você faz? Eu pensando no ano passado, eu tentando fazer um orçamento para esse ano, falando assim, como é que eu faço um orçamento em cima de uma realidade que nunca existiu? Porque você faz orçamento olhando o passado, olhando o histórico, olhando aprendizados. E como é que você faz em cima de uma coisa que nunca existiu, que nunca teve precedente? Então, assim, para a gente, assim, foi bastante difícil. Ainda está sendo, o mercado não voltou, a nossa receita está bem menor do que estava, e a gente está vendo como é que a gente se reposiciona nesse mercado, pensando como que vai ser o futuro, né? Eu acho que teve uma questão de aprendizado do cinema e vai ter uma mudança muito grande em cima de janela de filme, em cima de como a gente convive com o streaming. Então, eu acho que tem uma série de aprendizados e pensamentos que a gente tem que fazer e que a gente está fazendo em cima de tudo que a gente viveu, de pensar como é que a gente vai querer viver os próximos anos. Não acho que, em função da pandemia, você tem que mudar muita coisa, porque eu acho que a pandemia é passageira e muito vai voltar ao normal. Eu fui uma cética do começo, quando eu lia essas entrevistas das pessoas falando assim, porque os grandes centros urbanos acabaram, Nova York morreu, porque as pessoas vão viver no campo. E eu falava assim, gente, não dou 2 anos. Então, eu acho que muita coisa vai voltar ao normal, mas eu acho que muita coisa mudou também. E a gente está justamente num período pensando de como que a gente se reposiciona daqui para frente. Eu acho que o streaming é uma realidade, pode ser uma concorrência boa para o cinema, não necessariamente só ruim. Então, eu acho que a gente está numa fase de aprender como viver nesse novo cenário. Vão ter mudanças, talvez, mais perenes, a questão de janela de filme, a questão de convivência de alguns filmes com lançamento no cinema e no streaming concomitante, mas eu acho que o público quer voltar, o público vai voltar, e aí tendo filmes sendo lançados, tendo um line-up já definido, como sempre teve, a gente aos poucos vai voltando ao normal, as pessoas querem sair de casa. Tudo que tinha sido dito lá atrás, que as pessoas se acostumaram a ficar em casa, as pessoas, outro dia me falaram uma frase que eu achei muito engraçado, assim, você vai querer ver a saudade do cinema, dá 5 dias de chuva, porque no primeiro dia de chuva você fala assim, que gostoso, vou ficar em casa, debaixo das cobertas, não vou sair. Aí no segundo dia fala assim, legal, estou descansando. No terceiro dia você já está matando todo mundo que mora com você. Eu acho que assim, a tendência é as pessoas
à medida que estão sendo vacinadas, estão ganhando confiança, os números estão caindo, as pessoas estão voltando ao cinema. Vamos torcer mesmo, né? Vamos torcer. É, Vamos torcer. eu tenho uma tendência otimista, né? Eu sempre penso mais positivamente com relação às coisas. Então, eu quero crer que, assim, a gente vai, e não só cinema, como sociedade toda, vai voltar, talvez no normal melhorado, com algumas coisas de aprendizados que fazer horário alternativo é bom, que trabalhar de casa alguns dias é bom. Tudo isso sem perder a essência de que as pessoas gostam de viver em grupo, gostam de conviver com outras pessoas. E o cinema tem aquela coisa do você rir de uma piada com o riso das outras pessoas que você nem conhece do teu lado. Isso é bem diferente do que você rir de uma piada sozinha na tua casa. Vocês sempre buscam por ações diferenciadas e inovadoras. Você pode contar para a gente quais iniciativas estão no seu radar nesse cenário pós-pandemia? A gente tem pensado uma série de coisas, né? A pandemia mostrou para a gente que a gente tem que aprender também a conviver com várias mudanças, cenários e tudo. Então, assim, a gente está ensaiando já fazer algumas ações também com streaming. A gente está lançando, e aí é notícia super de primeira mão, tá, que eu estou te dando. A gente está lançando agora, no dia 6 de agosto, uma mostra. Na verdade, a gente está fazendo uma comemoração de 20 anos do Frei Caneca, que é uma das nossas unidades. E aí a gente vai fazer uma mostra presencial no cinema no Frei Caneca. E aí, até como oportunidade de levar essa mostra para um número maior de pessoas, a gente vai fazer também uma mostra virtual, né, no streaming. A gente está numa parceria com o streaming do Itaú Cultural. O Itaú Cultural acabou de lançar uma plataforma de streaming chamada Itaú Cultural Play. E aí a nossa ideia é fazer uma parceria com eles que, de tempos em tempos, a gente faz alguma programação casada entre o cinema e o streaming. Então, essa é uma das nossas maiores novidades. E não achando que uma coisa isola a outra, mas é nessa linha de que eu quero também poder levar esse tipo de conteúdo para um público maior. Um público que não necessariamente está nas cidades onde a gente tem cinema. Então, a gente poder ampliar para sair das unidades que a gente tem cinema para o Brasil inteiro. Lógico, sempre com uma questão de se é filme lançamento, a gente vai respeitar a janela, a gente não está querendo de virtual, que a gente sempre acreditou com o cinema, mas poder fazer algumas ações concomitantes. Como vai chamar o evento? Tem. Na verdade, são filmes para esse evento específico do Hugo Giorgetti. Vão ter 2 pré-estreias, e aí são mais 12 filmes, se eu não me engano. E aí o nome dessa mostra chama o Cinema de Hugo Giorgetti. Eu não conheço muita coisa dele, não, para ser sincero. Você vai conhecer, acessa a plataforma lá quando estiver disponível, porque é legal, vai ser gratuito os filmes. A ideia é lançar alguns filmes no cinema, né? E depois fazer essa mostra na plataforma. Então, a nossa ideia é justamente isso, fazer uma curadoria para poder trazer esses temas. Assim, o Hugo, ele está fazendo 80 anos agora, é um diretor que foi super relevante para o cinema brasileiro. Então, nossa ideia é justamente fazer mostras lá que tragam essa coisa de relevância, seja de um diretor, seja de um tema, seja às vezes até especificamente para algum nicho. Então a gente pensa em fazer coisa infantil também, se for possível. É uma ideia nova que a gente teve a partir da pandemia. A gente fez no ano passado, quando tudo estava fechado, a gente fez uma mostra com 19 filmes. Foram 19 pré-estreias que a gente fez numa plataforma, em parceria com uma plataforma. E isso deu para a gente assim, uma ideia que a gente pode fazer as duas coisas. Uma coisa não fere a outra. Então, essa é uma das novidades que a gente tem a partir dessa parada que a gente teve com a pandemia. Eu queria que você desse uma dica de um livro bacana pra gente. Pode ser um livro de negócios, um livro de ficção. Assim, eu gosto de ler história mesmo, romancezinho, ou livros, principalmente livros que têm um perfil de história por trás. Então, assim, de bate-pronto. Tem um livro assim, que não é recente, mas eu li há pouco tempo, acho que foi o penúltimo livro que eu li, que eu gostei muito, é um livro da Isabel Allende, chama A Ilha Sob o Mar. Eu acho que esse livro já tem uns 10 anos, ele é antigo.
mas conta a história do Haiti, e aí você entende a cultura do Haiti, até a dificuldade financeira que o Haiti teve, porque ela faz um romance contando toda a história da colonização, da revolução que teve, da saída dos donos das terras que foram para Nova Orleans e tudo. Então, assim, é um livro super interessante que me tocou muito. Então, pensando assim de bate-pronto, é um livro que eu super indico, que as pessoas não tendem, principalmente que é um livro mais antigo, não está entre os mais lidos e tudo, então não tendem a procurar. Mas quem gosta de livro de romance com uma questão histórica, esse é um bom livro para ler. É muito louca a história, né? É muito louca porque é muito louca a história. O pessoal todo ficou com medo que acontecesse no resto da América Latina o que rolou no Haiti, né? Que foi uma revolução de escravos e uma revolução sanguinária mesmo, né? E aí o que mostra é que, assim, no fundo, eles não estavam preparados para assumir, então o país acabou ficando muito pobre porque eles expulsaram todos os donos das terras fora e ficaram com terras que eles não souberam o que fazer e tudo, por isso que o país teve uma dificuldade de desenvolvimento muito grande. E, ao mesmo tempo, assim, vários saíram junto com os seus donos, sei lá, porque eram escravos e tudo, para New Orleans, e também você entende por que New Orleans tem uma cultura de comida, de música e tudo, bem diversificada nos Estados Unidos. Então é bem interessante o livro. New Orleans é meio Salvador. Eu passei uma semana lá. Tem uma pegada bem Salvador mesmo. Talvez a Louisiana seja a Bahia dos Estados Unidos, né? De repente, né? Mas provavelmente, né? Pela cultura, comida, aquela coisa toda. E falam muito da comida, assim, como eles levaram a comida, eles falam comida creole, né? Que, assim, veio muito dessa imigração das pessoas que acabaram fugindo do Haiti. Então, lê esse livro, é bem interessante. Eu gosto de achar esses livros que misturam, e principalmente de lugares que a gente não conhece. Então, na minha linha de trazer filmes de lugares que eu não conheço, ler livros sobre lugares diferentes também, para mim, acho super interessante. Então, quando me falaram assim que era uma história do Haiti, falei, putz, eu não conheço nada do Haiti. E aí eu li o livro e me surpreendeu. Eu gostaria de terminar essa entrevista com a sua frase favorita. Putz, eu não tenho uma frase favorita, é difícil pensar. Uma coisa que assim, se eu for falar uma frase que eu sempre falo assim para as outras pessoas, assim, eu acho que eu penso muito no dia a dia, e aí eu não sei, assim, aquela coisa que a gente vê a tradução da frase, que eu não sei nem como que é a frase original, e se a frase é mesmo do Einstein, mas uma coisa que eu gosto de falar, que assim, é insano você continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, assim, essa frase, apesar de parecer chavão, eu penso muito nisso, porque a gente tem uma tendência, às vezes, principalmente no mundo do negócio, de achar que, putz, eu faço isso há muito tempo, sempre foi assim e tudo, e achar que o mercado está mudando e esse sempre foi assim vai te adaptar nesse mercado, ou não aprender com os erros. Então, para mim, essa frase mostra muito isso. Eu acho que ela é muito pertinente no mundo do negócio. Screenplay volta em breve com quem faz acontecer na indústria do audiovisual. Aproveite para comentar e compartilhar esse podcast. Screenplay é trazido a você por Wawa Studios. Registre a sua arte.